Apesar dos avanços científicos, o planeta continua repleto de segredos. Recentemente, uma nova espécie, a estrela-pena morango da Antártida, foi descoberta nas profundezas do Oceano Austral. Com um corpo que lembra um morango cercado por 20 braços ramificados, ela vive entre 60 e 900 metros de profundidade. A descoberta dessa criatura é um lembrete fascinante de que a vida marinha ainda guarda muitos mistérios. Por isso, preparamos uma lista com 20 espécies recém-descobertas, que variam entre as mais curiosas, assustadoras e incríveis do mundo natural. Vamos explorar juntas cada uma dessas maravilhas. Número 20. O bloco do mar profundo. Chamados de ctenóforos ou geleias de pente, esses organismos fascinantes são conhecidos por seu brilho bioluminescente e comportamento peculiar. Embora se assemelhem a águas vivas, pertencem a um grupo evolutivo completamente diferente. Sua estrutura corporal é composta por uma teia de células nervosas interconectadas, mas sem um cérebro propriamente dito. Os ctenóforos vivem em diversas profundidades oceânicas e, ao contrário de outras espécies que sofrem com as mudanças climáticas, prosperam com o aumento das temperaturas globais. Essa capacidade de adaptação permitiu que colonizassem áreas inteiras, criando densas populações que ameaçam outras espécies marinhas. De predadores a presas, sua existência é um desafio para a biodiversidade marinha. Número 19. A tartaruga de Santa Cruz Oriental. Uma das mais icônicas descobertas das Ilhas Galápagos foi a identificação da tartaruga gigante de Santa Cruz Oriental. Apesar de sua semelhança com a espécie ocidental, estudos genéticos realizados em 2015 confirmaram que elas são geneticamente distintas. Essas tartarugas habitam os planaltos orientais da ilha de Santa Cruz, adaptando-se a ambientes isolados moldados por erupções vulcânicas. Essas tartarugas também representam um símbolo de conservação bem-sucedida. Iniciativas como os programas de reprodução em cativeiro criados por Faustino Sanches ajudaram a salvar várias espécies de tartarugas das Galápagos, incluindo o famoso Lonesome George, que se tornou um ícone mundial. Número 18. O caracol fantasma. Os caracóis fantasmas, conhecidos cientificamente como Zospeum tholussum, são uma descoberta extraordinária para a ciência moderna. Esses pequenos moluscos vivem em sistemas de cavernas profundas, como os das montanhas Lukina Jama-Trojama, na Croácia. Eles foram descobertos em 2013, durante uma expedição científica às profundezas dessas cavernas, onde os pesquisadores estavam mapeando a fauna subterrânea e tentando compreender melhor os ecossistemas únicos dessa região. O que torna esses caracóis tão fascinantes são suas adaptações extremas para a vida em completa escuridão. Suas conchas são completamente transparentes, permitindo que se misturem perfeitamente ao ambiente, e eles não possuem olhos, já que vivem a 900 metros abaixo da superfície, onde a luz nunca chega. A perda dos olhos não é uma desvantagem, pois sua sobrevivência depende de outros sentidos, como a capacidade de detectar vibrações no ambiente. Esses caracóis têm menos de 2 milímetros de tamanho, o que dificulta sua detecção. Eles se movem extremamente devagar, consumindo matéria orgânica em decomposição encontrada nas paredes das cavernas. A concha, embora minúscula, serve como proteção e é um dos fatores que permitiu sua classificação como uma nova espécie. Por sua incrível raridade e adaptação a condições tão hostis, o caracol fantasma foi eleito uma das 10 espécies mais notáveis descobertas em 2014. Isso ressalta a importância de proteger os frágeis ecossistemas subterrâneos onde essas criaturas vivem. Número 17. O lagarto monitor da ilha de Luzon. O lagarto monitor de Luzon, também chamado de Varanus bitatawa, é uma das descobertas mais surpreendentes do mundo dos répteis. Encontrado exclusivamente na ilha de Luzon, nas Filipinas, ele foi identificado formalmente em 2010, embora fosse conhecido pelas comunidades locais há muito tempo. Esses lagartos podem atingir impressionantes 2 metros de comprimento e pesar até 15 quilogramas, tornando-os um dos maiores lagartos frugívoros do mundo. O que diferencia esse lagarto de outros monitores é sua dieta predominantemente à base de frutas, especialmente das árvores Pandanus e Canarium, que são comuns em seu habitat. Essa dieta não só é única, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema. Enquanto consome as frutas, o lagarto dispersa sementes por meio de suas fezes, ajudando na regeneração florestal e na preservação de árvores essenciais para a biodiversidade local. Sua aparência também é impressionante.
Com pele azul escura e pontos verde-amarelados que formam padrões hipnotizantes, ele se camufla facilmente nas florestas tropicais densas. No entanto, como acontece com muitas espécies recém-descobertas, o lagarto monitor de Luzon enfrenta ameaças como a caça e a perda de habitat devido ao desmatamento. Programas de conservação têm trabalhado para proteger essa espécie incrível e seu papel vital no ecossistema das Filipinas. Número 16. O lemuri-rato de Goodman. O lemuri-rato de Goodman, ou Microcebus lehilahitsara, é um dos menores primatas do mundo, mas sua importância é enorme para a compreensão da biodiversidade de Madagascar. Esses pequenos lêmures medem cerca de 20 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, e pesam apenas 60 gramas, menos que uma maçã média. Foram descobertos oficialmente em 2005, e seu nome homenageia Stephen Goodman, um renomado biólogo que dedicou sua vida à conservação da biodiversidade em Madagascar. O que torna esses lêmures tão fascinantes são seus olhos desproporcionalmente grandes, que brilham no escuro quando iluminados, facilitando sua localização durante estudos noturnos. Eles são noturnos e extremamente tímidos, o que contribuiu para que permanecessem desconhecidos por tanto tempo. Durante o dia, se escondem em buracos de árvores ou ninhos feitos de folhas. Além de sua aparência adorável, os lêmures-rato têm uma dieta variada que inclui frutas, néctar e pequenos insetos. Isso os torna polinizadores e dispersores de sementes essenciais para as florestas de Madagascar. Infelizmente, quase todos os 107 tipos de lêmures da ilha estão ameaçados de extinção devido ao desmatamento e à caça ilegal. Projetos de conservação têm trabalhado arduamente para proteger essas pequenas maravilhas antes que seja tarde demais. Número 15. O carrapato Drácula. O carrapato Drácula, ou Deinochroton draculi, é uma espécie fossilizada de carrapato que remonta ao período Cretáceo, cerca de 99 milhões de anos atrás. Descoberto preso em âmbar, esse carrapato oferece uma visão fascinante das interações ecológicas de um passado distante. O espécime foi encontrado em Myanmar e, incrivelmente, estava preso a uma pena de dinossauro, fornecendo evidências concretas de que os carrapatos parasitavam esses gigantes do passado. O nome Drácula foi escolhido devido à sua dieta à base de sangue. Um dos fósseis analisados continha traços de sangue preservado, permitindo aos cientistas estudar a biologia de parasitas pré-históricos. Esses carrapatos eram maiores que as espécies modernas e possuíam mandíbulas robustas adaptadas para perfurar a pele espessa dos dinossauros. A descoberta trouxe comparações inevitáveis com o filme Jurassic Park, mas ressuscitar dinossauros a partir desse material é improvável. No entanto, os fósseis têm um valor inestimável para a ciência, fornecendo pistas sobre a evolução dos parasitas e sua relação com os hospedeiros ao longo de milhões de anos. Essa pesquisa também destaca a importância do âmbar como uma janela para o passado, preservando detalhes microscópicos da vida pré-histórica. Número 14. A cobra de escamas brilhantes. A cobra de escamas brilhantes, conhecida cientificamente como Achalinus zugorum, é uma descoberta impressionante feita em 2020 nas florestas do norte do Vietnã. Essa cobra pertence a um grupo chamado de cobras de escamas ímpares, conhecido por possuir um arranjo de escamas único que não se sobrepõem completamente, deixando partes da pele visíveis. Essa característica não apenas a diferencia de outras cobras, mas também proporciona uma aparência extraordinária. O aspecto mais marcante dessa espécie são suas escamas iridescentes, que refletem luz em tons de azul, verde e roxo, criando um efeito quase holográfico. Essa aparência a torna um dos répteis mais visualmente deslumbrantes descobertos nos últimos anos. Apesar de sua beleza, a cobra de escamas brilhantes é quase cega, uma adaptação evolutiva para sua vida sob folhas e solo, onde a visão desempenha um papel secundário. A descoberta aconteceu durante uma expedição de biodiversidade na província de Ha Giang. Os cientistas estavam explorando as florestas locais quando encontraram esse espécime raro, que rapidamente chamou atenção por sua aparência incomum. Estudos genéticos posteriores revelaram que essa espécie divergiu de outros grupos de cobras há milhões de anos, tornando-a uma peça-chave para compreender a evolução dos répteis. Infelizmente, como muitas espécies raras, a cobra de escamas brilhantes enfrenta ameaças significativas devido à perda de habitat. As florestas onde ela vive estão sendo degradadas por atividades humanas, como agricultura e extração de madeira. Programas de conservação locais estão sendo propostos para proteger essa cobra e seu ecossistema único. Número 13. A lula vampira. A lula vampira,
ou Vampiroteuthis infernalis. É uma criatura marinha fascinante que vive em águas profundas, entre 600 e 900 metros de profundidade. Apesar do nome ameaçador, a lula vampira não é nem uma lula nem um vampiro. Trata-se de um cefalópode único que combina características de polvos e lulas, mas pertence a uma classe própria, chamada vampiromórfida. Seu corpo é coberto por uma membrana que conecta seus braços, formando uma espécie de capa de vampiro. Essa estrutura não é apenas decorativa, mas também funcional, ajudando a capturar partículas orgânicas das águas profundas, que constituem sua dieta principal. A lula vampira possui olhos grandes e brilhantes, que podem variar de vermelho a azul, dependendo da luz. Esses olhos são proporcionalmente os maiores de qualquer animal no planeta, em relação ao tamanho do corpo. Ao contrário de outras lulas, que expelem tinta para se defender, a lula vampira libera uma nuvem de muco bioluminescente, que confunde predadores e permite que ela escape. Sua coloração vai do vermelho escuro ao preto, ajudando-a a se camuflar nas águas escuras onde vive. Infelizmente, a poluição e as mudanças climáticas estão afetando as zonas de oxigênio mínimo, onde a lula vampira prospera. Essas regiões são críticas para muitas espécies marinhas, e a destruição de seu habitat ameaça a sobrevivência dessa criatura única. Número 12. O sapo roxo. Também chamado de sapo de nariz de porco, o sapo roxo, Nasicabatrachus saiadrensis, é uma espécie rara e única encontrada nas montanhas Ghats ocidentais, no sudoeste da Índia. Descoberto em 2003, esse anfíbio passou despercebido por séculos devido ao seu estilo de vida subterrâneo. Ele passa quase todo o ano enterrado no solo, emergindo apenas durante a temporada de monções para se reproduzir. O corpo arredondado do sapo roxo e sua pele lisa e brilhante lhe conferem uma aparência incomum, frequentemente comparada a uma batata molhada. Sua coloração varia entre tons de roxo e cinza, e seu focinho pontiagudo é uma adaptação que facilita sua movimentação no solo. Os hábitos alimentares dessa espécie também são notáveis. Ele se alimenta de cupins, utilizando sua língua pegajosa para capturar presas em túneis subterrâneos. Durante a fase larval, os girinos possuem ventosas especiais que os ajudam a se prender em pedras de riachos rápidos, onde crescem até se tornarem adultos. Infelizmente, o sapo roxo enfrenta ameaças significativas, incluindo a destruição de seu habitat para a agricultura e urbanização. Além disso, em algumas comunidades locais, ele é capturado para ser usado como amuleto, devido à crença de que possui propriedades místicas que protegem contra tempestades. Iniciativas de conservação estão em andamento para proteger essa espécie única e garantir que continue desempenhando seu papel no ecossistema. Número 11. O tubarão-fantasma. O tubarão-fantasma, também conhecido como quimera ou peixe-coelho, é uma criatura enigmática que habita as profundezas do oceano, a cerca de 1.500 metros de profundidade. Apesar de ser chamado de tubarão, ele não é diretamente relacionado aos tubarões modernos. Pertence a uma linhagem evolutiva que se separou dos tubarões há cerca de 400 milhões de anos, tornando-o um fóssil vivo. Sua aparência é única e um tanto assustadora, com um corpo alongado, olhos grandes e uma pele lisa e brilhante. Algumas espécies possuem uma placa dentária, em vez de dentes, que utilizam para esmagar moluscos e crustáceos, suas principais presas. Uma característica curiosa é a presença de órgãos sensoriais em sua cabeça, que ajudam a detectar sinais elétricos emitidos por presas. A existência do tubarão-fantasma permaneceu um mistério por muito tempo. Ele foi formalmente descrito apenas em 2002, e os primeiros registros em vídeo de um espécime vivo foram feitos em 2007, nas águas profundas da Califórnia. Como vivem em regiões extremamente inacessíveis, esses animais raramente são vistos. Embora o tubarão-fantasma não seja alvo direto de pesca, as atividades humanas, como a pesca de arrasto em águas profundas, representam uma ameaça ao seu habitat. Pesquisadores continuam a estudar essa criatura fascinante, que oferece insights sobre a evolução dos vertebrados marinhos e a adaptação a ambientes extremos. Número 10. O verme zumbi. O verme zumbi, ou Osedax, é uma das criaturas mais bizarras descobertas nas profundezas do oceano. Esse verme se alimenta exclusivamente dos ossos de animais mortos, especialmente baleias, e desempenha um papel crucial na reciclagem de nutrientes no ecossistema marinho. Ele foi descoberto em 2002 nas águas da Baía de Monterey, na Califórnia,
onde cientistas encontraram esses vermes incrustados nos esqueletos de baleias no fundo do mar. A principal característica do verme zumbi é sua capacidade de dissolver ossos utilizando uma secreção ácida. Essa habilidade permite que ele alcance o colágeno e os lipídios presentes no interior do osso, que servem como sua principal fonte de alimento. O verme também tem uma relação simbiótica com bactérias presentes em suas estruturas semelhantes a raízes, que ajudam a processar os nutrientes extraídos dos ossos. Os vermes zumbis não possuem boca, estômago ou sistema digestivo convencional. Em vez disso, contam exclusivamente com essas bactérias simbióticas para sua sobrevivência. Outra peculiaridade é sua estratégia reprodutiva. As fêmeas são significativamente maiores e abrigam centenas de machos microscópicos dentro de seus corpos, que existem apenas para fertilizar os ovos. Isso é uma adaptação eficiente para o ambiente hostil das profundezas. Fósseis de ossos de répteis marinhos, datados do período Cretáceo, sugerem que esses vermes existem há milhões de anos, o que os torna uma espécie antiga e bem adaptada à vida nos oceanos. Hoje, eles podem ser encontrados em profundidades que variam de 500 a 3.000 metros, onde as carcaças de baleias eventualmente se tornam seus banquetes. Número 9. O macaco de nariz arrebitado. O macaco de nariz arrebitado de Myanmar, ou Rhinopithecus strickeri, foi descoberto em 2010 durante uma expedição científica nas florestas do Himalaia Oriental. Essa espécie ganhou notoriedade rapidamente por causa de sua aparência incomum. Seu nariz pequeno e arrebitado aponta para cima, dando-lhe uma expressão curiosa e tornando-o vulnerável a espirros quando chove. Esse comportamento único chamou a atenção das comunidades locais, que já o conheciam e o apelidaram de macaco que espirra. Esses macacos vivem em altitudes elevadas, entre 2.600 e 3.000 metros, em florestas densas e antigas. Eles são extremamente adaptados a climas frios, com uma pelagem espessa que os protege contra as baixas temperaturas. No entanto, durante o inverno, eles descem para altitudes mais baixas, onde a cobertura de neve é menos intensa. O comportamento social desses macacos é intrigante. Eles vivem em grupos que podem conter até 300 indivíduos, mas geralmente se dividem em grupos menores para buscar alimento. Sua dieta inclui principalmente folhas, sementes, frutas e brotos, mas eles também consomem líquens, que são abundantes em seu habitat. Infelizmente, essa espécie já é considerada criticamente ameaçada devido à perda de habitat causada pelo desmatamento e pela expansão da agricultura. Além disso, a caça ilegal, muitas vezes acidental, contribui para a diminuição de sua população, já que armadilhas destinadas a outros animais frequentemente capturam esses macacos. Esforços de conservação têm sido implementados, incluindo o aumento da conscientização nas comunidades locais e a criação de áreas protegidas. Número 8. O tubarão goblin. O tubarão goblin, ou Mitsukurina ovstoni, é um dos tubarões mais misteriosos e visualmente impactantes das profundezas oceânicas. Conhecido como um fóssil vivo, ele pertence a uma linhagem que remonta a mais de 120 milhões de anos, tornando-o um exemplo fascinante da evolução marinha. Esse tubarão habita águas profundas, geralmente entre 1.300 e 1.500 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol mal chega. Ele é facilmente reconhecido por sua aparência bizarra. Um focinho longo e achatado, repleto de sensores eletrossensíveis que ajudam a localizar presas em ambientes escuros. Além disso, o tubarão goblin possui mandíbulas que podem se projetar rapidamente para fora do crânio, agarrando presas com precisão impressionante. Sua dieta inclui peixes, lulas e crustáceos, que ele caça de maneira furtiva, economizando energia em vez de perseguir suas presas ativamente. Embora sua aparência possa sugerir agressividade, o tubarão goblin é relativamente lento e inofensivo para os humanos. Esses tubarões são encontrados em várias partes do mundo, incluindo águas próximas ao Japão, África do Sul e Oceano Atlântico. Apesar disso, avistamentos são extremamente raros devido às profundidades em que vivem. Embora não sejam alvo de pesca comercial, as atividades humanas, como a pesca de arrasto, podem colocá-los em risco ao destruir seus habitats. A aparência incomum e o comportamento único do tubarão goblin o tornam um dos habitantes mais intrigantes e temidos das profundezas do oceano. Número 7. O macaco titi firetail. O macaco titi firetail, ou Plecturocebus miltoni, foi descoberto em 2011 nas florestas tropicais do sul da Amazônia, no Brasil.
Ele recebeu esse nome devido à sua cauda de coloração laranja avermelhada, que contrasta com o restante do corpo, de tom cinza e castanho. Essa coloração vibrante faz com que o macaco pareça estar em chamas, o que inspirou o apelido Firetail, cauda de fogo. Esses macacos vivem em pequenos grupos familiares, geralmente compostos por um casal reprodutor e seus filhotes. Eles são conhecidos por sua lealdade e comportamento monogâmico, com casais frequentemente sendo vistos cuidando um do outro. Uma característica marcante é o canto que os casais emitem juntos para marcar território e reforçar seus laços. Esse canto é composto por sons agudos que ecoam pela floresta, criando uma trilha sonora característica do habitat desses macacos. A dieta do titi Firetail é composta principalmente de frutas, folhas e sementes. Como frugívoros, desempenham um papel importante na dispersão de sementes, ajudando a regenerar a floresta tropical. No entanto, como muitas espécies da Amazônia, eles enfrentam ameaças crescentes devido ao desmatamento e à fragmentação de seu habitat. A descoberta do titi Firetail destaca a vastidão da biodiversidade amazônica, com cientistas estimando que muitas outras espécies ainda estão por ser descobertas. A preservação dessas florestas é vital não apenas para essas espécies, mas também para a saúde do planeta como um todo. Número 6. Os tubarões serra de 6 brânquias. Os tubarões serra de 6 brânquias, conhecidos cientificamente como Pliotrema cajai e Pliotrema anai, são exemplos fascinantes de predadores das profundezas oceânicas. Descobertos recentemente nas águas do Oceano Índico, essas duas espécies expandem nosso conhecimento sobre a biodiversidade marinha. Pliotrema cajai foi identificado próximo a Madagascar, enquanto Pliotrema anai foi encontrado nas águas da Tanzânia. Esses tubarões são notáveis por suas características anatômicas únicas. A mais marcante é o focinho alongado e serrilhado, que lembra uma serra, daí seu nome. Esse focinho é equipado com dentes afiados e sensores eletrossensíveis, que permitem que os tubarões detectem movimentos e sinais elétricos de presas, mesmo nas águas escuras e turvas onde vivem. O focinho não é apenas uma ferramenta de detecção, mas também uma arma, usada para cortar e capturar presas como pequenos peixes e lulas. Outra peculiaridade desses tubarões é a presença de 6 brânquias, enquanto a maioria das espécies modernas possui apenas 5. Essa característica os torna membros únicos do grupo dos tubarões hexanchiformes, uma linhagem que remonta a milhões de anos. Os tubarões serra de 6 brânquias vivem em águas profundas, geralmente abaixo de 500 metros, onde enfrentam poucas ameaças naturais. No entanto, as atividades humanas, como a pesca de arrasto em grandes profundidades, representam um perigo crescente para seu habitat e sobrevivência. Apesar disso, essas espécies continuam sendo pouco conhecidas, e os cientistas ainda estão desvendando os mistérios de sua biologia e comportamento. Número 5. O baiacu manchado. O baiacu manchado, ou Torquigener albomaculosus, é uma descoberta recente nas águas ao redor das ilhas Ryukyu, no Japão. Essa espécie ganhou destaque não apenas por sua aparência distinta, mas também por seu comportamento único. O peixe apresenta um corpo marrom com manchas brancas, o que lhe dá uma camuflagem eficaz em fundos arenosos. Mas o que realmente chama a atenção é sua habilidade de criar padrões circulares elaborados na areia, conhecidos como ninhos artísticos. Esses padrões, com aproximadamente 2 metros de diâmetro, são construídos pelos machos para atrair as fêmeas durante a época de reprodução. Eles trabalham incessantemente por vários dias, usando suas nadadeiras para esculpir formas geométricas complexas, que ajudam a proteger os ovos contra correntes de água e predadores. O nível de detalhe e simetria desses ninhos é impressionante, tornando-os verdadeiras obras de arte naturais. Embora os baiacus sejam famosos por sua capacidade de inflar seus corpos como mecanismo de defesa, o baiacu manchado carrega um risco adicional. Sua carne contém tetrodotoxina, uma das toxinas mais letais do reino animal. Apenas chefes altamente treinados são autorizados a preparar esse peixe como iguaria no Japão, onde é conhecido como fugu. Apesar de sua beleza e comportamento fascinante, o baiacu manchado enfrenta ameaças devido à pesca excessiva e à destruição de habitats marinhos. A proteção dessas áreas é essencial para garantir que essa espécie continue a encantar cientistas e mergulhadores. Número 4. A formiga infernal. A formiga infernal, ou Raidomir messini, é uma espécie extinta que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 99 milhões de anos.
Essas formigas foram descobertas preservadas em âmbar, encontrado em Myanmar, oferecendo aos cientistas uma visão rara sobre a evolução dos insetos no passado remoto. O que torna essas formigas tão fascinantes é sua estratégia de caça única. Diferentemente das formigas modernas, que possuem mandíbulas horizontais, as mandíbulas da formiga infernal eram verticais e se movimentavam como uma armadilha. Elas usavam essas mandíbulas para capturar presas e prendê-las contra protuberâncias semelhantes a chifres em suas cabeças. Um espécime fossilizado mostra o momento exato em que uma formiga infernal capturou uma presa, um evento raro imortalizado no âmbar. As mandíbulas variavam entre as espécies do gênero, algumas equipadas com dentes serrilhados que aumentavam sua eficiência como predadoras. Essa adaptação, combinada com sua agressividade, tornou as formigas infernais extremamente bem-sucedidas por milhões de anos. No entanto, acredita-se que elas foram extintas devido à competição com formigas mais modernas e versáteis que emergiram posteriormente. A descoberta dessas formigas em âmbar não apenas revela detalhes sobre a vida pré-histórica, mas também destaca a importância do âmbar como um meio de preservar a história natural de forma extraordinária. Número 3. A salamandra gigante da China. A salamandra gigante da China, ou Andrias davidianus, é o maior anfíbio do mundo, podendo atingir impressionantes 2 metros de comprimento e pesar até 30 quilogramas. Essa espécie é um verdadeiro fóssil vivo, existindo há mais de 160 milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Esses anfíbios vivem em rios e córregos montanhosos da China, onde passam a maior parte do tempo submersos. Embora não possuam brânquias, respiram através de sua pele porosa, que absorve oxigênio diretamente da água. Essa adaptação é essencial para sua sobrevivência em habitats aquáticos de alta qualidade. Eles são predadores vorazes, alimentando-se de peixes, crustáceos, insetos e até outras salamandras menores. Infelizmente, a salamandra gigante da China está criticamente ameaçada devido à destruição de seu habitat, poluição e captura para consumo humano. Sua carne é considerada uma iguaria na culinária chinesa, e acredita-se que seus órgãos possuem propriedades medicinais, o que intensifica a caça ilegal. Programas de conservação foram implementados para tentar salvar a espécie, incluindo reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza. No entanto, sua sobrevivência a longo prazo depende da proteção rigorosa de seus habitats naturais e da conscientização pública sobre sua importância ecológica. Número 2. O sapo Pinóquio. O sapo Pinóquio, ou Litoria Pinóquio, é uma espécie fascinante descoberta em 2008 durante uma expedição às Montanhas Foja, na Papua Indonésia. O sapo recebeu esse nome devido ao nariz pontudo e flexível que os machos exibem. Curiosamente, esse nariz se ergue quando estão chamando por uma parceira e se retrai quando estão em repouso, embora sua função exata ainda não seja completamente compreendida. Esse sapo vive em florestas remotas e de difícil acesso, nas copas das árvores, onde sua coloração verde, marrom e amarela o ajuda a se camuflar perfeitamente. Como membro da família das rãs arbóreas, ele possui dedos adesivos que facilitam sua movimentação entre galhos e folhas. A descoberta do sapo Pinóquio ressalta a biodiversidade única da Papua Indonésia, uma região que abriga muitas espécies ainda desconhecidas pela ciência. No entanto, a exploração madeireira e a destruição de habitats ameaçam essa biodiversidade, tornando crucial a preservação de áreas como as Montanhas Foja. Número 1. O peixe-bolha. O peixe-bolha, ou Psicrolutes marcidus, é famoso por sua aparência peculiar e gelatinosa. Encontrado em profundidades superiores a 1000 metros, onde a pressão é extremamente alta, ele possui um corpo praticamente desprovido de músculos e ossos. Essa adaptação permite que sobreviva em um ambiente que esmagaria outros organismos. Apesar de ser considerado o animal mais feio do mundo, o peixe-bolha é perfeitamente adaptado ao seu habitat. Sua aparência incomum ocorre porque, fora da água, a falta de pressão faz com que seu corpo se desmanche. Na água, no entanto, ele tem um formato muito mais funcional. O peixe-bolha é um lembrete de como a evolução molda espécies para se adaptarem a condições extremas. Mesmo que isso desafie nossos padrões estéticos, as descobertas científicas apresentadas aqui não apenas expandem nosso entendimento sobre a biodiversidade do planeta, mas também destacam o quanto ainda precisamos explorar e aprender. Desde criaturas das profundezas marinhas, como o verme zumbi e o peixe-bolha,
Até os habitantes remotos das florestas, como o macaco Titi Firetail e o sapo Pinóquio, cada espécie recém-descoberta carrega lições valiosas sobre evolução, a adaptação e a incrível diversidade da vida. Essas descobertas também nos lembram de nossa responsabilidade como seres humanos. O desmatamento, a poluição e a destruição de habitats estão colocando em risco não apenas essas espécies recém-identificadas, mas também muitas outras que ainda podem ser desconhecidas. Cada uma delas desempenha um papel único e essencial no equilíbrio dos ecossistemas, e a perda de uma única espécie pode desencadear consequências imprevistas para o meio ambiente. Ao olharmos para essas criaturas, podemos nos maravilhar com a complexidade da natureza e perceber que ainda há muito a ser explorado em nosso próprio planeta. Seja nas profundezas escuras do oceano ou nas florestas mais remotas, a Terra continua a nos surpreender. Proteger esses ecossistemas e respeitar as espécies que neles vivem é essencial para garantir que as próximas gerações também tenham a oportunidade de se maravilhar com as incríveis descobertas que ainda estão por vir. E você? Qual dessas espécies mais chamou sua atenção? Compartilhe suas ideias e lembre-se: cada pequeno gesto em prol da preservação da natureza pode fazer uma grande diferença no futuro do nosso planeta.